está madura, o verão já terminou. Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Lá no céu do santuário já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são seus. Leve virá, leve virá, leve Jesus voltará. Leve virá, leve virá. Leve Jesus voltará. Olá, boa noite. Que bom que você está participando do programa especial de Páscoa da TV Novo Tempo. Ou aqui em nosso auditório na TV, ou através da Sky pelo canal 14, ou em alguma das quase 600 cidades espalhadas pelo Brasil, ou ainda você acompanha essa mensagem pela Rádio Novo Tempo, ou quem sabe você é um internauta plugado em algum lugar desse mundo. Que bom que você separou um espaço, um tempinho, para poder entender a palavra de Jesus e entender que Páscoa é muito mais do que ovos e chocolate. No programa de hoje, o pastor Ivan Saraiva e o Arautos do Rei apresentam a solidão de Jesus. A solidão que o nosso Salvador começou a sentir na quinta-feira da sua paixão. Mas antes de começar o programa, eu quero orar com você. Feche seus olhos então. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua mensagem. Prepara agora, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos e também o nosso coração, para que possamos, além de ouvir, entender e praticar a Tua mensagem. Nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua proteção para todo o programa, em nome de Jesus. Que bom que você está conosco no especial de Páscoa da TV Novo Tempo. Você que nos acompanha no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Norte, não importa qual estado você está, a qual você pertence, muito bom ter você com a gente. Eu queria saudar você com boa noite caloroso, mas eu queria saudar aqui o auditório da Novo Tempo. Boa noite! Vocês estão bem? Eu queria saber se alguém aqui está amando muito essa noite, assim, sabe? Com o coração aquecido, sabe aquela paixão? Tem alguém apaixonado aqui? Queria ver as mãos. Olha só quanta gente apaixonada. Você já falou eu te amo para a pessoa que está do seu lado? Quem sabe é o objeto da sua paixão, do seu amor. Fala isso para ela agora. Eu amo você. E você que está em casa? Você quem sabe está no sofá agora. Fala para a pessoa que está do seu lado, para um filho, para sua esposa, para o seu marido. Eu amo você. Já passamos das 21 horas. Você não falou ainda? Diz isso para essa pessoa. E a gente vai falar isso também, todos nós juntos, para alguém muito especial que é o nosso Deus. Eu te amo mais que tudo. E nós vamos cantar essa música agora, Canção da Vida. Eu quero que você abra o seu coração, sabe? E diga para Deus com sinceridade aquilo que vai lá dentro. E diga para Ele: Senhor, eu te amo, muito obrigado por essa oportunidade. Tá bom? Combinado? Então a gente canta aqui, você em casa também, acompanha na sua tela. A letra está aí para todos nós louvarmos a Deus agora, num grande coral. Tá certo? Começa assim: Pai querido. Vamos lá? Pai querido,
meus planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada falta. Diz pra ele agora: eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Somente as mulheres agora. Pai, bonito. Os homens, tu me guias ao teu lado, ao teu lado. Todo mundo aqui em casa também. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Coisa linda, né? Fico imaginando assim as pessoas em casa cantando junto com a gente. Eu imagino lá de cima Deus observando tudo isso acontecendo. Que coisa linda. Ele nos ama e é muito bom quando a gente diz isso para Ele também. Sabe, essa semana é uma semana muito especial. Nós estamos abrindo a palavra a cada noite. E eu queria oferecer um presente da Novo Tempo para você que está, quem sabe, em casa, nos acompanhando nessa semana especial. Trata-se do estudo Bíblia Fácil. Acabou de sair do forno, como a gente diz. É o novo material produzido pela Escola Bíblica para abençoar a sua vida. Você pode pedir através do endereço novotempo.com/Bíblia Fácil. E em cada blog da Novo Tempo, do Caixa de Música, do Na Mira da Verdade, Consultório de Família, também tem um link ali. Se você deseja, entre, clique no link e coloque os seus dados, chegará na sua casa de forma gratuita. A partir do dia 14 nós iremos começar uma campanha nacional de estudo da Bíblia e você é o nosso convidado também. A gente vai cantar uma música agora que ela tem uma curiosidade. É uma música, quando você termina de cantar, você repete uma mesma palavra 23 vezes. Eu não sei se existe algum especialista aqui em literatura, alguém que entende de poesia, mas de longe parece que sou um pouco de pobreza, assim, sabe, de vocabulário. Mas é proposital, porque essa música fala de que quando nós estamos no fundo do poço, a única coisa que nos fortalece, ou a única pessoa que nos dá força é Deus. E é essa palavra que nós repetimos, lembrando de que Ele sabe, Ele nos ouve e Ele nos vê. Amém? Vamos cantar essa música, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E eu quero que você entenda o recado de Deus para você através dessa canção agora, tá bom? Vamos cantar? Abra o seu coração, pense no que tem incomodado você e receba a resposta de Deus através dessa música. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam.
sua vida a Deus. Por quê? Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Você crê nisso? Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos, se a vida levou os castelos, que sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Recado para você: Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia no acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Em meio à multidão havia um cobrador. Ele era um traidor, um homem sem valor. Então ouviu falar que o mestre iria ali passar, e em sua solidão seu coração se abriu. Zaqueu então subiu bem alto para ver Jesus. Subiu para se humilhar, achar perdão. Foi quando o mestre olhou pra ele e disse em
desce aqui, em sua casa vou habitar. Estou aqui com minhas mãos erguidas para o céu, implorando ao meu Jesus, desce depressa, preciso descansar em sua casa, quero hoje habitar. Sou eu que hoje estou cansado de viver aqui. Preciso logo estar na casa de meu pai. Sou eu que hoje estou olhando para o alto, pedindo em alta voz, desce depressa, meu Jesus. Estou aqui com minhas mãos erguidas para o céu, implorando ao meu Jesus, desce depressa, preciso descansar em sua casa, quero hoje habitar. Em sua casa quero hoje habitar. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês mais uma vez. Ontem nós revivemos e vivemos alguns momentos muito importantes. Nós percebemos que Judas tinha tudo para ser feliz, tudo para dar certo. Mas ele fez algumas escolhas, e essas escolhas determinaram a sua perdição, a sua morte eterna. Todos nós temos a mesma oportunidade de escolhermos entre o certo e o errado, aquilo que devemos ou não fazer. Quero cumprimentar a todos os meus amigos que estão assistindo essa programação, espalhados nas mais diferentes cidades do Brasil e do mundo. Se você assiste essa programação pela Sky no canal 14, seja muito bem-vindo. Se você assiste através da internet, você é aqui da nossa casa. Eu tenho certeza que você que ouve essa mensagem através de uma das 18 rádios Novo Tempo espalhadas pelo Brasil, também se sente acolhido por esse auditório tão especial aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Eu espero que Deus esteja cuidando de cada um de vocês, abençoando o seu lar, a sua vida, e que essa semana pascal enche o nosso coração de reflexão e de decisões ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você puder, querido, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Cristo. Querido Pai, nós queremos ter a certeza de que mais uma vez teremos um vislumbre daquilo que aconteceu na quinta-feira,
antes de Jesus ser entregue para ser morto. Queremos entender algumas coisas. Queremos que a Tua palavra fale ao nosso coração. Queremos que ela faça a diferença na nossa vida, que ela seja capaz de nos transformar, de mostrar, ó Deus, onde estamos errando, onde estamos pecando e aquilo que devemos mudar. Esteja, Senhor, ao lado de todos nós. Estamos separados por milhares de quilômetros, mas, ó Deus, a Tua palavra é capaz de nos unificar em um único lugar. Que a Tua palavra seja esse ponto de encontro e que a partir dela possamos perceber que o sacrifício de Jesus Cristo precisa ser válido na vida de cada um de nós. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Querido, se você tem sua Bíblia, pode abri-la mais uma vez no livro de Mateus, no capítulo 26. Só que agora leremos a partir do verso 36. Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Você vai encontrar a partir do capítulo 26 de Mateus, a partir também do verso 36, um dos momentos mais angustiantes da vida de Cristo. Antes da leitura, enquanto você procura, vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu na quinta-feira. Na quinta-feira, há duas situações muito importantes acontecendo nessa semana pascal. Nós encontramos a ceia do Senhor, e ali há um momento lindo e especial, onde todos nós devemos participar da ceia do Senhor. Foi o que Cristo Jesus disse: vocês devem fazer isso em memória de mim. Se você é um cristão, sabe que esse é um dos ritos do cristianismo, onde nós participamos do suco de uva sem fermento, porque na Bíblia o fermento simboliza o pecado, e Cristo Jesus não pecou. E aquele suco puro de uva, não vinho, suco puro de uva, ele representa, é uma simbologia do sangue de Cristo. Da mesma maneira, o pão sem fermento, porque na Bíblia o fermento simboliza o pecado, o corpo de Cristo não teve pecado. Nós participamos de um momento espiritual de lava-pés que simboliza a nossa humildade, a humildade de Cristo em vir a essa terra, encarnar-se e morrer no nosso lugar. E nós participamos dessa simbologia. Foi na quinta-feira que antecedeu a sua morte, a última ceia do Senhor. E Jesus Cristo disse: olha, eu não mais participarei do suco da vide até que eu volte a encontrá-los. Então, todas as vezes que nós participamos dessa ceia, nós estamos relembrando o sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Mas hoje, nesse momento, nessa semana, nessa série, nesse especial de Páscoa, nós não vamos tratar especificamente desse momento, da ceia do Senhor. Ali onde Jesus declara que um dos discípulos iria trair, e aí então eles vão perguntando, né, com certeza não sou eu, ou afirmando ou perguntando, seria eu, dependendo da versão. E aí então quando Judas fala, olha, é o Senhor, acaso seria eu? E Deus diz assim, né, Jesus diz, olha, com certeza é você, é você. Hoje nós vamos abordar o segundo momento, talvez mais angustiante da vida de Jesus Cristo nessa terra, que foi o Getsemane. Então, já que você abriu a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 36, nós lemos: Então Jesus foi com os seus discípulos a um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: Meu Pai,
Se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Vem aí aquele que me trai. Esse talvez tenha sido um momento muito angustiante na vida de Jesus, por tudo que a gente lê nos relatos bíblicos dos evangelhos. Vocês sabem que é um momento tão delicado para Jesus, porque os discípulos nunca viram Jesus tão triste. Eles nunca tinham visto Jesus tão abatido. Jesus literalmente tem medo. E às vezes a gente pensa que o medo é algo que não deve ser sentido, nem vivenciado, nem experimentado em momento algum. Isso é um engano. Nós precisamos temer o pecado, temer pecar, temer viver uma vida errada, uma vida dissoluta. Agora, diante da morte, Jesus tremeu. Agora não foi simplesmente pela morte em si, porque Jesus era o Senhor da vida e da morte. Ele já havia ressuscitado a filha de Jairo, ele já havia ressuscitado Lázaro. Jesus em si tinha poder para poder trazer de si mesmo a própria vida depois da tumba. Mas vocês sabem, Jesus tinha medo da separação com o Pai. E amanhã nós vamos tratar e aprofundar mais essa questão de Jesus se separando do Pai na cruz do Calvário. Mas hoje Jesus começa a cambalear, sem equilíbrio. A pressão emocional de Cristo é tão intensa, veja, aqui ele se alimentou, ele está bem alimentado. Mas a pressão emocional que ele vive é tão tensa e densa, que ele não consegue manter o equilíbrio para caminhar. Um homem vigoroso, criado em um trabalho braçal em uma carpintaria, um homem que andou por toda a Galileia, agora não consegue se dirigir em um momento de tranquilidade. Ele não consegue manter o equilíbrio físico, mas consegue manter o equilíbrio emocional. Há tantas pessoas que invertem o processo na vida. Você as vê caminhando calmamente, às vezes sorrindo, mas não conseguem manter o equilíbrio emocional. Jesus, nesse momento de angústia, nesse momento de dor, do mais profundo sofrimento, quando ninguém mais consegue entender o que ele está passando, sabe o que me vem à mente? É que Jesus está sozinho. A solidão que Jesus Cristo sentiu lá no Calvário, ela não começou no Calvário, ela começou no Getsemane, sozinho. Quando a gente sofre, a gente precisa tanto do apoio de alguém. Quando nós sentimos dor, a gente precisa tanto da simpatia de alguém que a gente ama. E sabe o que aconteceu? Jesus, que sempre teve a companhia dos discípulos em tudo, estava agora sozinho, sem ninguém. Jesus chora, Jesus clama, Jesus implora. Jesus por 3 vezes pede, implora ao seu Pai que aquele cálice, que aquela experiência fosse passada dele. Cálice na Bíblia significa experiência. Ele não queria passar pelo Calvário. Você consegue ver a contradição do Deus e do homem Jesus? A gente imagina toda a função, durante 4.000 anos, Deus Filho se prepara para se encarnar e vir a essa terra. Ele vem nos buscar, Ele vem nos salvar. É o motivo da razão da sua encarnação, é morrer. Ele veio para a cruz do Calvário, mas diante da morte, diante da iminente separação do Pai, Jesus Cristo recua, a humanidade de Jesus recua em medo. E Ele então implora
ajuda aos discípulos e sabe o que eles fazem? Dormem. Jesus Cristo nunca pediu o auxílio dos discípulos para os sustentarem espiritualmente. E no único momento onde que Jesus precisa desesperadamente do ser humano, o ser humano dorme. Jesus Cristo ficou sofrendo quase 1 hora sozinho em oração. Por isso ele pergunta: vocês não conseguiram vigiar comigo nem por 1 hora? 1 hora Jesus em oração chorando, 1 hora Jesus sofrendo, 1 hora Jesus cambaleando, tremendo, recebendo o orvalho frio do Getsemane. Ciprestes e palmeiras eram testemunhas da aflição do dono do universo. Os céus pararam de tocar todas as músicas. Todos os mundos não caídos estavam atentos ao sofrimento do Filho de Deus. Mas Pedro, Tiago e João, os mais próximos, nem eles. Você entende o que Isaías 63 quer dizer? Quando diz que ele teve que pisar o lagar sozinho, que de todos os povos ninguém houve com ele, que ele se espantou porque ele olhou, procurou alguém para lhe ajudar, e ninguém lhe ajudou. Ninguém. Querido, a verdade é que todos nós dormimos. Ou você acha que hoje Jesus Cristo não precisa da tua empatia? Você acredita que você não é as mãos, os braços, a boca de Deus aqui na terra? Sabe, muitos de nós ficamos imaginando quão bom seria poder estar em Jerusalém, andar pelos lugares onde Jesus andou. Quem de nós não gostaria de ir à Terra Santa? Quem não gostaria de conhecer o jardim do Getsemane? O lugar talvez mais triste depois do Calvário, para nós é motivo de turismo. E nós ficamos pensando como seria bom se pudéssemos subir o Sinai, se pudéssemos navegar no mar da Galileia, se pudéssemos pisar nas mesmas ruas que Jesus pisou. Agora, querido, para você seguir os passos de Cristo, você não precisa rasgar o oceano. Você precisa ir nas favelas e nas comunidades carentes, porque é ali que você vai encontrar as pegadas de Jesus. Eu e você precisamos estar nos hospitais. Nós precisamos fazer pelos pequeninos, porque quando fazemos a eles, estamos fazendo ao próprio Cristo. O mesmo pedido de Jesus, quando ele disse: olha, eu preciso que vocês vigiem e orem por mim. Hoje Jesus Cristo disse: por favor, preguem o Evangelho, anunciem o reino de Deus. Eu morri no lugar de vocês, agora é a hora de vocês irem e pregarem o Evangelho. Mas parece que nós, assim como os discípulos, continuamos dormindo. Parece que nós não conseguimos vigiar, parece que nós não conseguimos orar. E parece tão simples para nós condenarmos Pedro, Tiago e João. E eu quero abrir aqui um parênteses para deixar uma coisa clara. Algumas pessoas ficam pensando e refletindo: mas será que Jesus tinha os seus preferidos? Sim, porque parece que a todo instante, a todo momento é Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Querido, a verdade é que Jesus nunca teve e nunca terá preferidos. Mas Pedro, Tiago e João sempre estavam com Cristo porque eles escolheram ser íntimos de Jesus. Eles escolheram. Foi uma decisão pessoal dos 3. Poderiam ser 4, poderiam ser 5, poderiam ser os 12. Mas Jesus recolhia os 3 porque os 3 escolhiam permanecer mais profundamente ligados à videira. Jesus então pega esses 3, deixa todos mais a distante, com uma distância um pouco maior, recolhe os 3 e ainda assim se afasta, porque não queria que os 3 presenciassem algumas coisas que ele haveria de passar. Os gemidos do Calvário começaram a aparecer diante de toda a humanidade já no Getsemane. E ali a palavra do Senhor
diz que ele começou a suar gotas de sangue, porejar sangue. Eu e você jamais entenderemos o que é isso. Nós jamais entenderemos o que é viver a solidão total. O que é viver uma angústia tão profunda que nenhum coração da terra é capaz de entender. Sozinhos, suando sangue. O rosto de Cristo ficou embebecido de sangue. Às vezes a impressão que nós temos é de que algumas pequenas gotas de sangue correram pela sua fronte. Mas quando Jesus Cristo foi acordar os discípulos, eles não reconheceram Jesus, porque ele estava ensanguentado. Tamanha era a angústia que Jesus Cristo passou no Getsemane. E como não havia nenhum ser humano na terra capaz de oferecer um copo de água para Jesus, ou capaz de colocar a mão sobre o ombro de Cristo, como não havia um único ser humano na terra capaz de orar por Cristo, sabe o que Deus faz? Deus manda do céu um anjo. O anjo que ficou no lugar de Lúcifer no céu. E esse anjo vem confortar o Filho de Deus. Todos nós gostaríamos de receber a visita de um anjo na nossa casa. Mas nenhum de nós gostaria de passar por aquilo que Cristo passou. Jesus Cristo terminava sempre a sua oração dizendo: mas Senhor, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Você tem dito isso para Jesus em cada oração sua? Todas as vezes que você ora, você diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Se Jesus Cristo tivesse feito prevalecer a sua vontade naquele momento, todos nós estaríamos perdidos para sempre. Nunca pense que aquilo que Jesus Cristo veio fazer nessa terra foi um teatro, porque havia possibilidade real de estarmos perdidos eternamente. Se Jesus falhasse, se Jesus pecasse, se Jesus não conseguisse cumprir o propósito dele ao vir aqui nessa terra, querido, todos nós estaríamos eternamente perdidos, para sempre perdidos. Jesus tinha medo que até mesmo essa vontade, esse desejo que ele tinha de não passar pela experiência da morte e da separação com o Pai, ele tinha medo de que esse desejo fosse pecado, porque se fosse pecado, todos nós estaríamos perdidos. Ele iria morrer na cruz do Calvário e não iria ressuscitar. Nossa fé seria em vão. Os 4.000 anos de expectativas em relação ao Messias, teria tudo caído por terra. Desespero, angústia e morte eterna para todos nós. Jesus Cristo escolheu vencer. Foi uma decisão de Jesus. Qual é a sua decisão? Jesus sofreu tudo o que tinha que sofrer. Suou gotas de sangue. Viveu a solidão mais profunda que um ser humano pode viver. Mas sabem? Ele escolheu não pecar. Ele escolheu vencer. Você entende que você é tudo aquilo que você escolheu até agora? Você não é nem melhor, nem pior do que o conjunto de todas as escolhas da sua vida. Você é tão bom ou tão ruim quanto as escolhas que você faz todos os dias. A cada dia da nossa vida, eu e você podemos nos tornar melhores ou piores. A cada dia você pode se aproximar de Cristo ou se afastar de Cristo. A cada instante você pode escolher dormir ou vigiar e orar. A cada dia você pode definir aquilo que é prioritário na sua vida. Sabe, Satanás, ele é especialista
em tentar tirar a malignidade do pecado e do erro. Eu e você parece que estamos perdendo a sensibilidade contra a maldade. E nós começamos a imaginar que a nossa vida pode ser levada no fogo brando. Sabe, né? Banho-maria. A gente vai levando a vida assim. A nossa vida espiritual a gente vai levando assim. Aí a gente lê a meditação quando lê. A gente lê a Bíblia quando lê. Corridamente, apressadamente. E a gente faz isso e mecanicamente ora, acreditando que isso é suficiente para vencer o império das trevas na nossa vida, mas não é. Mas não é. Vocês sabem que uma tentação, ela é vencida muito antes dela ocorrer. E você perde para a tentação antes de ela ocorrer. Não existe possibilidade de vencermos sem Cristo. Ou nós permanecemos em Jesus, ou nós já caímos. Só falta acontecer a tentação e a consumação do pecado. Nenhum de nós deveria se atrever a sair de casa sem antes passar tempo com Jesus. Nenhum de nós deveria deixar de ler pelo menos 3, 4 capítulos da Bíblia todos os dias. Todos os dias. Parece tão óbvio. Quantas vezes você já ouviu o seu pastor, o seu líder religioso falar isso para você? Quantas vezes? Inúmeras. Mas por que é que a gente não lê? Por que a gente não passa tempo com Jesus? Porque Satanás, ele está tirando a malignidade do erro. Porque pecado também é a separação que nós escolhemos em relação ao nosso Criador. Todas as vezes que você escolhe assistir um filme sem ter passado tempo com Cristo, acredite no que eu estou dizendo a você, é pecado. Não pelo filme em si, mas pelas prioridades que nós colocamos na nossa vida e tudo que vai redundar na nossa existência. Você é o resultado de todas as escolhas que você faz. Se Pedro tivesse vigiado com Jesus, ali no Getsemane, ele não teria negado Cristo. Se ele tivesse passado tempo em clamor a Deus, ele teria entendido e compreendido aquilo que ele não entendeu, porque ele escolheu dormir. Escolhas que eu e você fazemos todos os dias da nossa vida. Tente rasgar os séculos, tente chegar até o Getsemane, aquela noite escura e triste. Tente passar por cima dos discípulos dormindo. Tente ver Jesus voltando, acordando os discípulos. A decepção em encontrar Pedro, Tiago e João fazendo o que não deveria fazer. Querido, todos nós precisamos descansar e dormir, mas há hora para isso, há hora para tudo debaixo do sol. Há momentos onde eu e você temos que nos divertir, nos entreter. Há momentos que temos que nos alimentar, há momentos em que temos que trabalhar, há momentos que temos que estudar, mas há momentos na vida onde a única coisa que importa é a nossa comunhão com Deus, porque ela é a base de todos os nossos relacionamentos. É por isso que o seu casamento está fracassado. É por isso que os seus filhos não te respeitam mais. É por isso que os teus filhos parece que estão saindo pelo meio dos teus dedos e você não tem mais controle sobre eles. E aí você põe a culpa na questão da adolescência, você põe a culpa na questão da juventude, na tecnologia, põe a culpa na internet, mas nunca você. Nunca é a sua falta de espiritualidade, a falta de comunhão e do culto familiar dentro da sua casa, do seu lar. Querido, é tão simples projetar a culpa nos outros. É tão simples dizer que eu escolhi a pessoa errada para me casar e é por isso que eu estou me separando. É tão mais simples. Sabe por que é simples? Porque então eu não preciso mudar nada na minha vida.
Agora, querido, o dia em que você escolher o bom caminho, o dia em que você tomar a decisão de fazer as escolhas corretas, as escolhas que Deus espera que você tome, aí então a sua vida ela vai começar a entrar naquilo que você entende ser o certo. Todo ser humano quer ser feliz, todas as pessoas almejam a felicidade, mas elas escolhem dormir, elas escolhem todos os prazeres desse mundo. Nós não entendemos o que Jesus Cristo disse quando Ele declarou: não amem esse mundo, não se apeguem a esse mundo, não passem tempo com esse mundo, vocês não são desse mundo, eu oro por vocês porque vocês não são daqui. Ele disse: eu vou preparar-vos um lugar, eu vou preparar um canto no céu, eu vou separar a cidade santa para vocês, vocês não são daqui, não se apeguem aqui. A palavra de Deus diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e a gente pisa por tudo o que Cristo falou, e a gente continua se preocupando com a roupa, com o carro, com a casa, com o sono, com a diversão, com o entretenimento, com a pós-graduação, com a faculdade, e aí então a nossa vida vai passando, e é tudo que o inimigo quer, porque ele tira de nós a responsabilidade de que nós vivemos para Cristo. Nós vivemos, existimos e nos movemos em Deus. Agora coloque Deus em segundo plano e você terá a morte eterna. Não importa se você devolve o dízimo, não importa se você frequenta uma igreja, não importa se você não rouba na Receita Federal, não importa. Você separado de Deus é como se você já estivesse morto. Acredite no que a palavra de Deus diz. De Deus não se escarnece. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Se você planta 4 horas de internet por dia, 3 horas de televisão por dia, se você gasta tempo e comida e dinheiro naquilo que não alimenta a tua alma, querido, você está escolhendo dormir. No momento mais angustiante da história dessa terra, os últimos segundos do mundo estão acontecendo em nossa geração. E as pessoas estão dormindo, acreditando que não é hoje, que vai ser um dia, depois eu me preparo. Ah, querido, sabe, todo o suor de Jesus no Getsemane, todo o sangue de Jesus no Getsemane, foi colocado, sabe por quê? Para que ele tivesse autoridade de preparar a nova Jerusalém. Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós que somos pais, já pensamos em preparar um lugar para os nossos filhos. O sonho da casa própria para todos nós é porque nós pensamos naqueles que nós amamos. E existem pais e mães que entregam sua vida, seu suor, para preparar um lugar para que seus filhos tenham onde habitar. Com Jesus Cristo não foi diferente. Quando Jesus Cristo viu todo esse planeta destruído pelo pecado, Ele olhou para todos nós, seus filhos, e disse assim: filhinhos, eu vou preparar um outro lugar para vocês. Vocês não vão ficar nessa sujeira aqui. E Jesus suou para nos dar o direito de entrarmos na cidade santa pelas portas, a Santa Jerusalém. Você vai estar nessa cidade. Você vai estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Você vai tomar a decisão de permanecer ao lado de Jesus hoje, de tomar as decisões certas. Jesus sofreu tudo o que sofreu, viveu a solidão, a angústia, tudo por amor a você, mas hoje Ele diz: a nova Jerusalém é sua. Você não viverá nessa terra para sempre, seus filhos não viverão aqui para sempre. Tudo que Jesus Cristo fez para você será válido. Tome hoje a sua decisão, porque a nova Jerusalém, a morada dos santos, foi conquistada a preço de suor e sangue.
canto, sem a dor e o pranto, só ecoam gratidão, louvor e amor. As primeiras coisas já passaram, a morte já não mais existe. Eis que novas todas coisas estão. Se cumpriu o que já foi escrito, palavras fiéis e verdadeiras. Tudo aquilo que foi dito de ti, Jerusalém. Jerusalém, anseio estar em ti, entrar por tuas portas, ver a glória que tu tens. Jerusalém, morada santa dos fiéis, em teus limites tenho paz sem fim. Jerusalém, morada do Senhor, abrigas em teu centro o trono do glorioso Deus. Em teus domínios quero para sempre estar. Eternamente tu serás meu lar. O mal não mais existe, nada mais é triste. Todos cantos são de júbilo e louvor. Os remidos têm seu próprio canto, os anjos ouvem com espanto, cantam sua história de salvação. O conflito já foi encerrado, o universo inteiro então exclama: justos são os teus caminhos, Senhor e Redentor. Jerusalém, anseio estar em ti, entrar por tuas portas, ver a glória que tu tens. Jerusalém, morada santa dos fiéis, em teus limites tenho paz sem fim. Jerusalém, morada do Senhor, abrigas em teu centro o trono do glorioso Deus. Em teus domínios quero para sempre estar. Eternamente tu serás meu lar. Em teus domínios quero para sempre estar. Eternamente tu serás meu lar. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós queremos pedir perdão, porque não foram apenas os discípulos que não apoiaram Jesus. Não foram apenas os discípulos que dormiram quando Jesus mais ansiava e precisava. Como discípulos modernos, caímos nos mesmos erros, cometemos os mesmos pecados. Por isso, Pai, nos perdoe e nos ajude, Senhor, a escolhermos
aquilo, ó Deus, que nos levará para a vida eterna. Jesus escolheu o bom caminho. Jesus tremeu, sofreu, recuou, mas pelo teu poder, pela tua graça, avançou. Avançou até o Calvário, até a morte e morte de cruz. E por isso resgatou a todos os seres humanos. Por favor, Senhor, que esse sacrifício feito há 2000 anos seja vívido na vida de cada um de nós. Rogamos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.